estava conversando com uma colega de profissão recentemente, ela me perguntou o que você acha que é o perfil para um atleta de alto rendimento? E, ó, tem uma série de coisas. A primeira coisa é a genética. Mas não adianta, por exemplo, o cara ter uma genética voltada para o rendimento esportivo, ter um certo talento, se não tiver uma outra coisa que é a dedicação, né? Que é a renúncia, que é decidir que ele quer aquilo. Porque pensa, por exemplo, o atleta ele quer competir nas Olimpíadas. Vai treinar 2 períodos de domingo a domingo. Vai já passa o fim de semana. O atleta decide constituir família. Não dá para fazer? Dá para organizar? Dá, claro que dá. Mas a família ela tem que apoiar completamente. Entende? Então começa nas escolhas do atleta. Então o cara que tem disposição de escolher, o cara que tem disposição de renunciar a um determinado conforto, né? O cara que tem visão, ele sabe o que ele quer, ele sabe onde ele quer de fato aquilo, né? Esse é um cara que tem perfil para alto rendimento. Agora, o cara que ele só quer, por exemplo, colher os benefícios, né? Que é uma grande dificuldade que eu tenho muito com o atleta universitário. Né? Ele quer o resultado, mas existe um processo por trás do resultado. E o processo por trás do resultado, que são os bastidores, ele não é simples. E se tratando de esporte universitário, ele é mais complicado ainda. Porque o atleta de alto rendimento, ele vive por aquilo, ele é pago por aquilo, ele só faz aquilo. Né? O universitário ele precisa conciliar com o trabalho, ele precisa conciliar com os estudos, a faculdade, dependendo do curso. Né? É uma rotina de estudo muito intensa. Sim. Né? Eu treino alguns atletas da engenharia e não é um curso fácil, não é um curso simples. Nenhum curso é. Mas quando se fala de exatas, a gente vê que o número de evasão nesses cursos é muito maior. Então, o Brasil, por exemplo, na universidade hoje, ele não tem um calendário universitário voltado para o atleta, né, que é o caso lá fora, nos Estados Unidos. Eles têm ali uma grade, eles organizam ali as coisas de modo que o atleta consegue ser atleta de alto rendimento e estudar tranquilamente. No Brasil, a gente não tem isso. Então, esse cara ele precisa querer 2 vezes mais, porque ele vai fazer uma coisa da qual ele não vai depender, não é da onde de início ele vai tirar o sustento dele. Ele precisa lidar com a questão do trabalho, precisa lidar com a questão dos estudos e até a questão da pressão familiar. Então, o atleta ele precisa ter esse apoio familiar, ele precisa ter de alto rendimento agora, né? Separando do atleta universitário. Ele precisa estar ali com a cabeça 100% naquilo, ele precisa saber o que ele quer, ele precisa ter essa disposição de renunciar. O atleta ele não vai conseguir ir muito longe se é um atleta que fica indo pra balada, se é um atleta que fica desviando o foco o tempo inteiro. Ele é um atleta que tem relacionamentos tóxicos, né? E ele gasta muita energia com isso. A gente sabe que a parte emocional ela consome muita energia. Né? Então ele vai ter que ter disposição, às vezes, de renunciar a um relacionamento, não que não possa ter, mas se tem um relacionamento, tem que ser um relacionamento certo, né? De uma pessoa que apoia, de uma pessoa madura. Então, é uma série de variáveis para que a pessoa consiga trabalhar no alto rendimento por um longo período. E no Brasil a gente não tem essa cultura. Então é muito difícil você treinar um menino, né, e falar para ele, ó, você quer ser atleta de alto rendimento? Quer. Mas aí quando você fala para ele o que implica isso, não vai ser a maioria que vai querer. Né? Então tem todas essas questões por trás. Né? Lá fora já tem uma cultura. Lá fora tem um estímulo, um investimento. O cara tem uma bolsa de estudo boa. Né? Tem uma cultura voltada ali para o condicionamento físico, para a saúde física, né? Tem uma cultura esportiva muito grande, né? Em torno dele ali. Aqui não. A gente não tem esse contexto. Então, o trabalho do treinador se torna 2 vezes mais difícil. Né? O atleta a nível universitário ele tem que lidar com toda essa falta de visibilidade, reconhecimento, todo esse contexto que ele precisa se submeter, tendo ainda as dificuldades que ele tem no dia a dia. O atleta de alto rendimento ele tem que ser 2 vezes melhor do que um atleta europeu, por exemplo, né? E outros atletas que estão a nível internacional, porque ele tem que lutar não só com a rotina de treino, que é muito árdua, mas ele também tem que lutar com a falta de infraestrutura, ele também tem que lutar com a falta de uma boa alimentação, de uma boa suplementação, de um bom salário, que o Brasil hoje não reconhece como uma profissão. Pode reconhecer no papel, mas na prática, não entende que aquilo ali é o trabalho do atleta.